Sejam muito bem-vindos, minhas amigas e meus amigos, eu sou o Rodrigo da Artificial Beyond e a Unreal Engine 5 lançou oficialmente, acompanhada de uma série de anúncios de peso. Bora discutir os pontos principais da apresentação. Aproximadamente 2 anos após o seu anúncio e 1 ano após a versão de acesso antecipado, a Unreal Engine 5 foi finalmente lançada oficialmente. Você está no hype, mas não sabe por onde começar? Se inscreve aqui no canal porque tá cheio de tutoriais para iniciantes. A primeira e mais importante informação que a gente recebeu na apresentação de anúncio foi que a Unreal Engine 5 passou de acesso antecipado, de preview, para Production Ready, que quer dizer que agora a Epic Games corrobora o uso da Unreal Engine 5 para a produção de jogos comercialmente, não só como uma forma de apresentação e divulgação. A Unreal Engine 5 ela já era capaz, mesmo no Early Access, de comportar a produção de um jogo do início ao fim, mas é claro que ainda tinham algumas arestas que precisavam ser aparadas e que teoricamente agora estão prontas. E nós podemos ver essa evolução ao longo desses últimos 2 anos com as tech demos que foram sendo lançadas, que culminaram na tech demo de Matrix, mas o mais importante de tudo isso, na verdade, foi o fato de que em dezembro de 2021, o Fortnite passou a ser completamente suportado em Unreal Engine 5 oficialmente, o que quer dizer que a partir de dezembro, se você baixasse o Fortnite, você estaria jogando um jogo que tinha sido desenvolvido na Unreal 5. E isso foi muito importante porque ao longo desses meses eles tiveram a oportunidade de ter um teste de campo e se certificar de que tudo estava perfeito para fazer finalmente o lançamento. Aliás, não é possível enfatizar o quão importante é o Fortnite para a produção da Unreal Engine 5, não só para a Unreal Engine 5, mas para a Epic Games como um todo, porque ele é de longe o jogo que puxa todo o carro da empresa e tudo que é desenvolvido para ele e que é desenvolvido para a Unreal possui uma sinergia muito grande e um é feito para o outro, e é justamente por isso que é tão legal a Unreal Engine, porque a gente como desenvolvedor tem a oportunidade de desfrutar de tecnologias que estão sendo desenvolvidas para o mercado, para a produção, e elas chegam na nossa mão testadas e funcionais. E por que a Unreal Engine 5 é tão revolucionária? Porque esse anúncio é tão importante e é mais importante do que quando, por exemplo, a Unreal passou do 4.26 para o 4.27. Bom, a Unreal Engine 5 ela veio acompanhada de uma série de sistemas que prometem revolucionar a forma como se faz os jogos, e são vários a citar, mas eu vou começar citando os dois de longe que eu considero os mais importantes, que é o Lumen e o Nanite. O Lumen é um sistema de iluminação global que é capaz de fazer alterações de iluminação em tempo real, considerando materiais emissivos, considerando superfícies reflexivas e tudo mais, sem que isso queime o seu computador instantaneamente, o que é uma coisa bem impressionante. E o Nanite é um sistema que permite que você construa mundos utilizando assets ultra detalhados com milhões de polígonos, sem que os artistas tenham que se preocupar em, depois de fazer a escultura, reduzir o nível de detalhe do asset antes que ele seja exportado para a engine. Esses dois sistemas, eles na prática eliminam várias etapas da produção de um jogo, que ajuda não só na redução de custo e na redução de tempo, mas também possibilita alcançar uma qualidade muito superior no aspecto visual. Outro sistema que está embutido dentro da Unreal Engine 5 que vale a pena mencionar é o Control Rig. É um sistema que permite você controlar as suas malhas que possuem esqueleto, por exemplo, personagens, e assim você consegue alterar animações e tudo mais. E o importante é que o Control Rig, por ser um sistema scriptado, ele te permite fazer alterações, por exemplo, por código, ou seja, facilita você fazer animações procedurais, e ele tem uma grande sinergia com o mocap, com a captura de movimento, o que é uma tendência aí do mercado dos jogos AAA, mas existem formas mais baratas de fazer captura de movimento, então eu acredito que em não muito tempo, mesmo os desenvolvedores independentes vão poder utilizar a captura de movimento de forma regular dentro dos seus jogos, o que facilita muito o processo de animação. Temos também o Metasound, que é o novo sistema de geração de sons dentro da engine, que permite, entre outras coisas, fazer o som de forma procedural. Parece ser muito interessante e muito poderoso, mas é alguma coisa que eu ainda não vi muita aplicação, então ainda para ver até onde esse sistema pode chegar. E também é impossível não falar da Quixel Mega Scans, que é uma plataforma online gigantesca com centenas, milhares de assets e materiais. Esses assets são, na sua maioria, obtidos por escaneamento 3D, são assets super detalhados, são materiais de altíssima qualidade, e junto com eles vem o MetaHumans, que é um sistema de criação de rostos, que funciona quase como se fosse aquela parte inicial do jogo onde você vai criar o seu personagem, só que gera rostos em altíssima definição. Esse sistema foi o que foi usado para poder, por exemplo, criar os personagens que aparecem na tech demo do Matrix, então você pode ver aí um exemplo de aplicação, e tanto o Mega Scans quanto o MetaHumans são disponibilizados totalmente de graça para os usuários da Unreal Engine. São assets que estão sendo utilizados
utilizados não só pela indústria de jogos AAA, mas também pela indústria de filmes, e que está disponível pra gente que faz o desenvolvimento independente a qualquer momento, ao clique de um botão. Agora, a Quixel, que foi adquirida pela Epic Games há uns dois anos e meio atrás, e aí teve seu acervo disponibilizado de forma gratuita, recentemente a Epic continuou fazendo compras de empresas que lidam com gerenciamento de assets online, como a Sketchfab, ArtStation. Não quer dizer que tudo que está disponível nessas duas plataformas seja de graça, apesar de que o que veio na Quixel, o que está na Megascan é completamente gratuito, mas ainda assim eles tornaram o acesso aos assets dessas duas plataformas muito mais facilitado, é mais barato, e eles ainda têm sim muita coisa gratuita e que está sendo integrado aos poucos no sistema de produção da Unreal. Esses novos sistemas têm atraído novos parceiros na indústria que vêm a trabalhar com a Unreal Engine, e a gente vai ver mais pra frente no vídeo alguns dos principais que anunciaram projetos em parceria. Como se não bastasse tudo isso que já vem de forma gratuita com a Unreal e todos os assets que estão disponíveis dentro do Megascans, por exemplo, ainda tiveram 2 anúncios especiais que eu quero mostrar para você agora, porque me deixaram muito empolgados, e para isso a gente vai pular aqui para dentro da minha Epic Games. E você pode ver que eu tô aqui na aba Unreal Engine, e vamos pular rapidamente aqui para os Samples. E aqui, eles estão os dois aqui lado a lado, na página principal aqui bem no início, mas obviamente que se não estiver aparecendo para você, tudo que você precisa fazer é ir em Marketplace, no sistema de busca, e colocar Lyra Starter Game ou o City Sample. E vamos começar olhando esse Lyra Starter Game. E esse é um novo projeto que a Unreal Engine disponibilizou e é construído utilizando todos esses sistemas que a gente comentou, o Nanite, o Lumen, os Control Rigs e tudo mais, para poder gerar um jogo. Na verdade são 3 jogos, são 3 mapas diferentes que têm sistemas e capacidades diferentes que você pode utilizar e customizar da forma como você quiser. Então basicamente você tem um sistema de jogo de tiro totalmente programado e que você pode utilizar de base. Sim, a gente já tinha projetos base feito antes, mas normalmente eram projetos exemplo. Esse daqui é basicamente um jogo pronto e que você pode simplesmente utilizar ele como base, por exemplo, trocar os personagens, trocar os assets que são usados para poder construir os ambientes e, bom, você tem aí o seu primeiro jogo. Fantástico. E o outro, pasmem, eles liberaram todos os assets que foram usados para poder criar o Tech Demo de Matrix completamente de graça, e é isso que é esse City Sample aqui. Então, todos aqueles assets de altíssima qualidade que foram utilizados para poder criar esse mundo que você está vendo nas fotos e que você viu já nos vídeos de divulgação do Matrix, eles estão aqui dentro desse City Sample. Agora, você tem que estar meio preparado, porque sim, são 85 GB de download, porque é muita coisa, mas ele também veio separado. Você pode baixar separadamente só os prédios, só os veículos ou só os personagens. Ele tem aqui um detalhe que é uma coisa boa, mas também é um aviso. Ele vem especificado aqui, que isso daqui é licenciado apenas para uso com a Unreal Engine. Você não pode baixar esses assets e usar para poder criar um jogo em outra engine, mas isso também quer dizer que você pode sim baixar esses assets e usar para poder criar o seu jogo dentro da Unreal Engine. Então basicamente você tem uma cidade gigantesca com personagens, com veículos, tudo pronto, é só pegar e usar. Inclusive na apresentação eles realmente falam, eles convidam as pessoas a usarem esses assets e dizem até que estão ansiosos para poder ver o que a comunidade vai criar com isso aqui. E um detalhe bem legal aqui, se a gente vier aqui no City Sample Crowd para poder ver especificamente os personagens, e a gente vai dar uma olhada aqui, vão ter vários personagens, são personagens que estão dentro da demo, e são vários. E um detalhe especial, eles são baseados em blueprints e eles foram construídos para poder serem procedurais, ou seja, você pode pegar o personagem e customizar ele com gênero, tipo de corpo, tipo de cabeça, tipo de pele, cabelo e por aí vai. Ou seja, não está limitado apenas aos personagens que você está vendo aqui, você pode criar suas próprias customizações. Outro anúncio que abre muitas portas, mas que ainda vai depender de como a comunidade vai reagir, é a Dev Community. Basicamente, é uma parte do site da Unreal Engine e que vai contar com uma comunidade para os desenvolvedores, lugar onde você vai ter concentrado fóruns, tutoriais, trechos de código que você vai poder utilizar para poder facilitar o seu aprendizado e o seu desenvolvimento. Hoje, a Unreal já tem um sistema de tutoriais que eles fornecem, uma plataforma de aprendizado onde você pode entrar e assistir uma série de
tutoriais, eles inclusive compartilham assets e tudo mais quando você está fazendo os cursos. Mas nesse site da Dev Community, esses tutoriais vão poder passar a ser disponibilizados inclusive por criadores. Eu ou você podemos criar nossos próprios tutoriais para poder compartilhar com a comunidade dentro desse ambiente, onde vai também passar a ser hospedado o fórum oficial da Unreal, onde aliás é o lugar onde eu vou primeiro quando eu tenho alguma dúvida, estou com alguma dificuldade em algum projeto que eu estou desenvolvendo, é o primeiro lugar onde eu vou procurar informação. Um detalhe muito interessante, você também vai poder disponibilizar e acessar o que foi disponibilizado de trechos de código, tanto em C++ quanto em Blueprints. Vai ter um sistema que você pode fazer a submissão de forma fácil e você também vai poder copiar e colar dentro do seu projeto de forma fácil. Isso era uma coisa que realmente fazia falta, principalmente na forma de Blueprints, você tinha que dar sorte um pouco de alguém colocar uma foto numa resposta em um fórum e tudo mais, e agora a gente vai ter um lugar concentrado para isso, que é uma coisa que os fóruns de Unity têm bastante e estão bem avançados nisso, e que fazia falta realmente na Unreal Engine, mas agora a gente vai passar a ter. Então resta torcer para que a comunidade aceite bem e que esse se torne rapidamente um ponto onde a gente pode acessar para poder ter ainda mais conteúdo e facilitar a criação dos nossos jogos e o nosso aprendizado e estudo. E por fim, uma outra parte importantíssima do painel foi sobre os estúdios parceiros. Eles mostraram um painel gigante com dezenas de nomes de estúdios que estão em parceria com a Unreal e tudo mais, mas eles deram voz especificamente a 3 estúdios que convém compartilhar porque são de fato os maiores aí. O primeiro, eu vou citar a CD Projekt Red, inclusive talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, e se não, se você quiser saber mais detalhes sobre essa parceria, eu tenho até um vídeo aqui no canal falando sobre isso, mas a CD Projekt Red anunciou recentemente que o novo The Witcher vai ser produzido com a Unreal Engine 5, inclusive que a parceria que eles têm com a Epic Games vai gerar tecnologias que vão ser compartilhadas dentro da engine da Unreal, ou seja, a tecnologia que eles desenvolverem para poder criar o The Witcher vai ser disponibilizado para toda a comunidade em novos updates da Unreal Engine. Nós tivemos também algumas palavras da Xbox, a Microsoft está entrando numa parceria forte com a Unreal também, eles comentaram que já tem usado sistemas como o MetaHumans como base para poder melhorar a qualidade dos seus próprios sistemas, e resta ver como essa parceria vai se desenvolver aí ao longo do tempo, o que vai voltar para a comunidade e também quais jogos vão ser lançados pela Microsoft utilizando a Unreal Engine 5. E por fim, um grande anúncio, que foi o anúncio da Crystal Dynamics, que anunciou não só que um novo jogo da franquia Tomb Raider está sendo desenvolvido, mas que esse jogo está sendo desenvolvido usando a Unreal Engine 5. Deixa aí nos comentários o que você achou dos anúncios, o que te interessou mais, o que te chamou mais atenção, o que você está esperando, que jogos você queria ver na Unreal Engine 5. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um grande abraço e até mais.